Também a presidente Dilma apresentou a proposta de um plebiscito para a convocação de uma mini-constituinte exclusivamente para realizar a esperada reforma política e juristas, OAB, especialistas de toda a ordem, forçaram o governo a um recuo. Já se discutem alternativas, como, por exemplo, a retomada da proposta de reforma política de autoria do deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Mas os outros itens do pacto proposto pela presidente a governadores e prefeitos das capitais, numa reunião que ela teve lá no Palácio, igualmente vem sendo objeto de críticas. O deputado Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, da bancada de oposição, é um dos que se alinham às críticas a essa proposta apresentada pelo Palácio do Planalto. O deputado está aqui com a gente, participa desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Paulo José Cunha e o nosso programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, o senhor, pelo que a gente entendeu, recebeu mal essa proposta. Por quê? Não, é porque esta proposta de reforma política, primeiro, ela não diz respeito diretamente à presidência da República. Não é uma atribuição da presidente da República, a não ser como iniciativa de projetos de lei para que se faça. Então, esse é um assunto interno. E uma reforma política numa constituinte restrita é muito pouco, porque quando nós falamos de reforma política, nós nos referimos à reforma partidária e eleitoral. Isso não é reforma política. A reforma política, além desse assunto partidário e eleitoral, que é muito importante e que a nação quer que seja aperfeiçoado, nós temos que considerar o pacto federativo, nós temos que considerar uma reforma tributária. Tudo isso é a grande política. Essa é a política que tem que ser reformada. Então, uma constituinte exclusiva, neste momento de crise, primeiro, vai demorar muito tempo se for convocada com plebiscito, tem que convocar com PEC, com proposta de emenda constitucional, e vai demorar muito para que venha, não vai atender os anseios da população, agora, deputado, cujo pote encheu e quer resposta imediata. Pois é, deputado Harold, será que existe alguma dúvida de que a população brasileira quer com a reforma política, precisa fazer um plebiscito para consultar o povo para saber se quer? Não, os instrumentos o próprio Congresso tem. Os instrumentos são as propostas de emenda constitucional. Fazemos a reforma a partir das propostas de emenda constitucional e as regulamentações infraconstitucionais através de lei, ou de lei complementar ou de leis ordinárias. Essa proposta que está em andamento do deputado Henrique Fontana é uma proposta que pode ser bem discutida, bem debatida, e tem coisas que eu não concordo. Eu não concordo com o financiamento público de campanha. É mais desperdício. Ora, se nós estamos vivendo uma crise por falta de recursos, queremos combater a corrupção, etc. Nós vamos agora criar mais uma fonte de corrupção, mais uma fonte de despesa desnecessária? Concordo que o financiamento empresarial pode ser mais controlado. Claro, pode ser mais controlado e até extinto, mas criar um mecanismo para o contribuinte pagar essa eleição, eu não concordo com isso. E os outros itens desse pacto que a presidente propõe? Ela falou sobre a questão da responsabilidade fiscal. Este é um assunto intrinsecamente da presidência da República. A presidência tem todos os instrumentos executivos, naturalmente, podendo fazer uma MP ou outra para vir no Congresso, mas para resolver o problema. E aqui está embutido o grande problema e talvez maior motivador das manifestações públicas que estão ocorrendo. Por quê? Aqui está a inflação. A inflação chegou no bolso da classe média. E a classe média acordou. Ainda agora eu li que o preço do quilo do pãozinho francês está em R$10. Pode uma coisa dessas? Olha, e digo não quilo de pão francês. Há cerca de... Puxa, eu vou dar um dado errado, não vou falar, mas cerca de uns 6 ou 7 meses atrás, era questão de R$5, R$6. Mas por que houve esse aumento, que em certas áreas houve aumento até de 80%, 90% nos produtos? É porque há um total descontrole, realmente não há a produção, o sistema produtivo está estagnado, o sistema industrial está estagnado, tudo andando para trás. A presidente usa instrumentos para estimular a indústria, estimulando o consumo,
criando empréstimos facilitados para as famílias que já estão com 50% da sua renda comprometida. Então, cada vez nós estamos mais no buraco. As famílias não têm mais de onde tirar dinheiro. A crueldade dos créditos consignados, dos empréstimos como esse dos 5 mil para comprar móvel. As famílias vão se endividar para comprar móvel lá para Minha Casa Minha Vida. Isso é um absurdo, isso é uma medida eleitoreira. Isso aí é uma crueldade com a nação. E nós vamos naufragando. Agora, deputado, as críticas que chegam ao pacto também têm a ver com, por exemplo, o fato da presidente ter acenado com a destinação de todos os recursos para, por exemplo, do pré-sal, dos royalties do petróleo para a saúde. Para a educação, desculpa. Para a educação. Agora, essa é uma proposta antiga, né? Não, é proposta antiga e cujo retorno é daqui a anos, né? Porque, primeiro, tem que regulamentar a questão dos royalties da mineração, que agora que vai começar a tramitar a lei. Até porque para essa juventude o futuro é hoje. O futuro é hoje. Eu estou dizendo, a resposta tem que ser imediata. Eu diria o seguinte, sabe qual é a resposta imediata que nós temos que dar dentro dessa causa difusa? Primeiro, combate à inflação, tem que aumentar os juros, tem que fazer uma medida imediata que o povo vai sentir na carne, mas vai participar. Tem que botar os mensaleiros condenados na cadeia. Se fala que vai transformar a corrupção em crime hediondo, que é coisa mais hedionda do que nós temos esse pessoal julgado, apenado, livre e alguns até fazendo leis dentro do Congresso Nacional, isso é o maior absurdo que existe. Isso é um escárnio à população. Se é para ser certo, tem que ser isso. Tem que votar e enterrar de vez essa PEC 37. Isso é fundamental. Tem que pegar aquela outra PEC, que eu acho que é o número 33, que tirava poderes do Supremo Tribunal Federal, também num arroubo não sei a que título. De iniciativa do deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí. Do PT, pois é. Para tirar poderes do Supremo Tribunal Federal. Só de raivinha. Isso não existe. Isso aí é uma questão que nós temos que tratar com mais serenidade. Nós temos que ver que o Supremo, ele está cumprindo o seu papel. Claro, pode ter que fazer ajustes, mas vamos fazer ajustes em tempo de paz, não em tempo de crise. Em tempo de crise, a emoção toma conta e nós vamos cometer mais erros. Então, eu diria que nesse momento é um momento de ter tranquilidade. Nós temos que buscar soluções que sejam factíveis. Essas propostas, por exemplo, da reforma política partidária e eleitoral, essa pequenininha que está tramitando, que é a do Henrique Fontana, do deputado Henrique Fontana, essa reforma tem espaço no Congresso para se discutir, emendar e arrumar. Agora, transferir para o contribuinte o pagamento das eleições vai ser motivo para novas manifestações nas ruas, é claro. Deputado, com relação aos demais itens desse pacto que é proposto pelo Palácio, o senhor tem alguma restrição? O senhor apoia algum Não, eu acho que ponto? A questão da saúde e educação são fundamentais. Agora, educação, trazer dinheiro só daqui a 5, 10 anos, não resolve. E a história dos médicos? A história dos médicos é o seguinte... De trazer os médicos do exterior... Não, eu acho que isso pode ser uma iniciativa. A única colocação que eu faço aí é a questão dos médicos cubanos. Porque eles... Em Cuba, a Cuba criou um tipo de escravidão, né? Uma escravidão em que ele exporta o serviço de medicina através de médicos, digamos, um valor por médico por mês. Esse médico recebe por mês, nem chega a nem 20%, que é o que o Ministério da Saúde deles de Cuba paga para eles. Esses 80%, em média, né, eles ficam com a ditadura. Isso é uma forma de escravidão. Quer dizer, Cuba vende um serviço, né, e se apropria indevidamente. É um sistema escravocrata. Ninguém pensou nisso. Os ativistas dos direitos humanos parece que estão calados, ou não perceberam, ou não querem perceber. Só para a gente encerrar, há uma demanda dentro do Congresso, reprimida há muito tempo, por mais recursos para a saúde e para a educação. No caso da saúde, os famosos 10% do orçamento que deveriam ser destinados diretamente. O senhor não acha que seria mais prático para o governo pegar e subscrever logo essa proposta? Claro, subscrever. Olha, onde que tem fonte para isso? Primeiro, na roubalheira. Acabar com a roubalheira, que vai sobrar mais dinheiro.
Tem que acabar com esses empréstimos internacionais, principalmente para esses países bolivarianos, a fundo perdido. É muito dinheiro que nós estamos dando, a guisa de quê? Se o nosso povo aqui está morrendo por falta de saúde, morrendo até de fome em certos locais. Então, tem que ter prioridade. Nós temos que essas ONGs, por exemplo, essas ONGs, metade delas é dinheiro que vai para o lixo, são milhões e bilhões de reais. É só trazer um sistema de prestação de conta e transparência para a atividade das ONGs que nós vamos arrumar recursos. É uma questão de gestão, qualidade de gestão, e nós vamos encontrar. Claro, agora chegou neste ponto, depois de 12 anos, chegou num ponto que o sacrifício vai ser maior, mas tem saída. Deputado Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a você, Paulo. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.